Olá, estamos aqui em mais um programa Shine com uma pergunta maravilhosa. Sabe por quê? Sabe sobre o que nós vamos conversar nesse programa Shine? É possível você ser uma mulher segundo o coração de Deus e, ao mesmo tempo, ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente? Gente, essa é ou não é o questionamento, a pergunta de tantas mulheres que ficam aí, olha, nessa dualidade entre ser uma mulher dentro de casa, que ama estar ali, que faz com excelência e da mesma forma também ama estar no trabalho, ama a carreira, ama o que se faz e também deseja ser alguém bem-sucedida. Pois é, para conversar sobre isso, eu chamei uma pastora queridíssima, também da nossa Lagoinha Matriz, e que vive essa realidade. Para conversar conosco, então, nós estamos aqui com a Priscila Guerra. Priscila, seja bem-vinda ao nosso programa Shine. Você está ali com a gente, faz parte desse time de mulheres, pastoreando mulheres que vivem também essa dificuldade, né? Muito obrigado, Igor, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência. Ai, que bom. Então vamos começar conhecendo mais da Priscila, né? Talvez você conheça a Priscila como pastora, mas Priscila tem tantas outras habilidades e conhecimentos. Pri, fala um pouquinho para nós sobre você, a sua carreira, quando começou, o quanto você ama também, né? Estar nessa área também profissional. Minha carreira começou aos 15 anos de idade, quando eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual é a minha profissão, o que eu tenho que fazer? E Ele me orientou para ser professora, que era um dos meus talentos, ensinar. Sempre gostou de ensinar? Sempre gostei de ensinar. E a partir daí eu me formei na área de Química e há 28 anos eu trabalho numa instituição. Comecei como monitora de laboratório, fui crescendo para professora de Química, depois fui coordenadora de uma das unidades dessa empresa e agora também estou na coordenação de 16 unidades dessa empresa. Meu Deus, gente! Olha só, é muita demanda, né? Muita demanda. Porque além dessa área profissional, fala um pouquinho para nós então também das suas atribuições dentro da igreja, porque isso tudo vai somando, né? Sim. Então, eu estou junto com meu marido, né, trabalhando no Gerações, não só na Lagoinha Matriz, mas na Lagoinha Global, aonde a gente implanta os cursos todos do Gerações, treinamos pastores, treinamos líderes, nós temos um encontro mensal e alguns semanais com os líderes para poder dar mentorias e além disso, eu também faço parte da intercessão. Ah, é, gente, tem a intercessão. E tem aí também 2 filhos maravilhosos, Daniel e Josué. Eles estão com quantos anos? Daniel com 15 anos, Josué com 9 anos. Sou mãe, esposa, dona de casa, porque eu não tenho empregada. Filha então, também, né? Filha também. Então, tudo aquilo que uma mulher é, na sua essência, eu posso falar que eu vivo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pri. Talvez hoje não sei, mas trabalhar, eu tenho certeza que no início não era uma opção. Era uma necessidade, né? Hoje muitas mulheres têm a necessidade de trabalhar. A gente sabe sobre essa importância do lar, da casa, né, como mulheres e mães, de não abandonarmos a nossa casa, mas muitas mulheres, elas não têm a opção, né, de viver só em casa. Existe essa necessidade do trabalho. Você falou que você faz tudo isso. Como você consegue equilibrar? E o que você diria para essa mulher que não tem essa opção de, não, hoje eu vou ficar só por conta dos meus filhos? Porque às vezes também tem um peso, né, Priscila? Assim, poxa, eu queria, mas eu não posso. E aí eu tô fora de casa. Quantas mulheres hoje... Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, né? E de vez em quando eu preciso, eu fico por conta das crianças na parte da manhã e ela, na parte da manhã, me ajuda com roupa, comida, mas de vez em quando, se eu preciso, ela me ajuda com os meninos. Eu vou dar uma saidinha no supermercado, comprar alguma coisa, ela tá ali. E eu fico pensando nisso, né? Ela tá me ajudando na minha casa, mas para isso ela precisa se ausentar da casa dela. Como uma mulher lida com isso? Moderação.
Isa, nós temos que entender que a vida de uma mulher tem que ter prioridades. A nossa prioridade não pode ser o nosso trabalho. Então, a gente tem que equilibrar mesmo as prioridades. E, de tempos em tempos, a mulher pode variar um pouco o trabalho dela. Então, quando os meninos eram muito pequenos, eu trabalhava, mas eu optava por trabalhar meio horário ou um horário mais reduzido. Agora que os meninos estão maiores, eu estou com a carga horária cheia, mas no início desse ano, eu percebi, porque eu também coordenava uma área de física lá no meu trabalho, que a demanda de trabalho já estava me engolindo. Então, é o momento de você falar assim, não, está mais do que eu preciso ou do que eu posso ter na minha casa para não atrapalhar o meu casamento e os meus filhos. Aí é hora da gente abrir mão. Às vezes, né, é melhor a gente ter menos financeiramente, mas ter mais em outras coisas que são prioridades, né? Sim, e no final tudo se ajusta, porque quando você tem mais dinheiro, você vive com aquilo, quando você tem menos também, você vive com aquilo, e tudo acordado com o marido. É hora de sentar e falar, olha, tá muito, a gente tá prejudicando os meninos ou as crianças, independente da idade, e acordar. Sim. Se você, é o seu caso às vezes aí, né? Às vezes você não tem marido, mas você é uma mãe solo, né? Você pode também ter esse tipo de conversa com alguém de confiança. Com a sua rede de apoio. Com a sua rede de apoio, uma pastora, um líder, né, da sua igreja, para essa pessoa te ajudar a encontrar esse lugar de equilíbrio, né? Você não precisa estar sozinha nesse lugar. Mas e a mulher, Priscila? Você falou aqui, né, desse lugar que você está, de coordenação, de gerenciar, que é um lugar, sim, de ordem, é um lugar de uma mulher forte, né? Vamos falar assim, uma mulher que precisa dar a palavra final, uma mulher que tem que ter opinião, que tem que ter pulso firme, tem que falar sim, mas tem que saber falar não. Como conseguir separar essa mulher, né, que o mundo vai chamar de empoderada, de uma mulher dentro de casa que, na verdade, é posicionada, né? A diferença é o seguinte, você pode ser tudo isso dentro do seu trabalho e dentro da sua casa. Porque uma mulher que tem liderança não significa que ela sempre tem que ter a palavra final. Inclusive, um dos pilares da boa liderança é isso, você escutar todas as pessoas e com as falas de cada um, você entender qual que é o melhor e mostrar esse melhor caminho. Isso não diferencia na nossa casa, porque enquanto mulheres, na nossa casa, casadas ou solteiras, a gente não gerencia a nossa casa? Sim, o tempo todo. Né? Então, é isso que nós fazemos, gerenciar. E o grande desafio é gerenciar com doçura, porque a gente que tem uma personalidade mais forte, a gente tende a falar com muita firmeza, com muita assertividade. E muitas vezes isso assusta o outro. Então, o aprendizado é você ter essa fala não agressiva. Não é fácil, mas a gente precisa aprender. Sim. Agora, dentro de casa, você sendo essa mulher, né, posicionada, que vai ouvir ali, vai ouvir não só o cônjuge, mas vai ouvir também os filhos, porque é tão importante, né, a gente respeitar todas as pessoas que vivem dentro daquele ambiente, né? Como é a mulher que tem essa característica, ela não ser dentro do seu lar uma mulher manipuladora? Aí, uma vida com o Espírito Santo. Porque quando você tem que escutar o outro e saber se você vai ser naquele momento mais enérgica, principalmente com os filhos. Não, eu preciso ter uma postura aqui agora de mãe. Você tem que ter o seu ouvido com o Espírito Santo, falando, Espírito Santo, agora é hora de ceder ou agora é hora de ser firme? E também escutar muito, tanto o marido quanto o filho. E como que a gente não é manipuladora? Quando a gente se coloca na situação, olha, para mim isso é importante, para você o que é importante? E vamos acordar, hoje eu vou ceder, amanhã você pode ceder, para ficar equilibrado. Então, tudo a partir de um acordo, de uma conversa, para não ser essa manipulação. Agora, a gente tem que tomar cuidado também, Isa, que muitas vezes a mulher ela é jeitosa. Ela pode conduzir o marido, ela pode conduzir os filhos com graciosidade. E isso não quer dizer manipulação. Isso quer dizer inteligência para você levar o outro a pensar conforme você quer, até segundo a palavra de Deus,
Sim. induzindo o outro a um raciocínio diante da palavra de Deus. Sim. Isso não é manipulação, isso é argumentar. O outro vai tomar a decisão se vai acordar com você Sim. ou não. E a famosa palavrinha submissão? Como é que a gente trabalha isso, Pri? Submissão, Isa, significa estar debaixo da missão. A mulher cristã, quando ela entende que Jesus, que é o nosso modelo, era submisso ao Pai, e Jesus não tinha menos importância do que o pai, afinal de contas eles eram um, a mulher, quando ela entende que ela é submissa ao seu marido, ela tem o mesmo modelo de Jesus, que não é menos importante. Então ela se submete a esse papel dado a ela e fica suave. Maravilha. Então você está entendendo aí, gente? É possível você ter uma vida profissional, é possível você ter uma família, mas você vai precisar ter o quê? Equilíbrio, né? Equilíbrio, como a Priscila falou aqui, para que você viva isso de uma forma saudável, sempre colocando o Senhor aí na frente, sendo submissa na perspectiva correta e bíblica, né? Tanto ali na sua casa quanto ao Senhor. Ô, Priscila, e as mulheres que se sentem frustradas na sua carreira? A gente tem tantas mulheres que às vezes por entrarem de cabeça na família, na maternidade, acabam se sentindo frustradas no seu trabalho porque acham que não conseguem vivenciar tudo que poderia, ou às vezes, enfim, frustradas porque às vezes precisa do dinheiro e aí acaba tendo que trabalhar com alguma coisa que não era o sonho, que às vezes precisaria de uma dedicação maior, precisaria de um estudo. Como lidar com essa frustração na carreira? Terapia. Ótimo, gente! Gente, a frustração sempre vai vir. A gente nunca vai estar satisfeito com o nosso desempenho no lar, com o nosso desempenho no trabalho. A gente sempre se cobra muito, a gente quer sempre dar o melhor. Só que a gente tem que entender que nós não somos apenas uma versão de Priscila. Então, se a gente tem que dar o nosso melhor em todas as áreas, vai chegar um momento que você vai parar naquela área e falar assim, agora eu vou parar aqui. Agora eu não vou ser mais mãe nesse momento. Agora eu vou me dedicar ao meu trabalho. Ou depois você fala assim, não, agora eu vou parar no meu trabalho, vou me dedicar como esposa. A gente tem que ter isso e a terapia ajuda muito, porque muitas vezes essa frustração vem de crenças centrais na nossa vida que são erradas. Quando a gente tem essa noção, eu não preciso ir além do meu limite, você consegue ter essa moderação. Só que primeiro você tem que ter a noção de onde está o seu trauma. Por exemplo, você vai trabalhar num serviço que não era o que você gostaria. Se você pensar no propósito, por que eu estou aqui? Eu preciso do dinheiro. Então, o propósito é nobre. Então, você vai fazer o máximo como para o Senhor. Sim. E quando você se dedicar ao máximo, vai vir o seu reconhecimento. Não é aquilo que você gostaria, mas para um propósito que é trazer o dinheiro para sua família, está sendo cumprido. Então, você se realiza. Você entendendo qual é o propósito daquele momento, né? Exatamente. Entendendo também os momentos, talvez aquilo ali não vai ser para sempre. Exatamente. Você consegue fazer um planejamento, você consegue se organizar. Eu vejo às vezes, Priscila, que as pessoas colocam uma distância tão grande para os sonhos e para os objetivos, que às vezes a palavrinha sonho coloca como se fosse aquele planejamento, aquela vontade sua num lugar inatingível, né? Mas eu acredito que tudo que é vontade do Senhor, se a gente tem uma organização, se a gente tem foco, a gente consegue se organizar, né? De uma forma ou de outra, e o Senhor vai contribuindo, porque se for vontade dele também, ele vai fazer. Mas a gente não pode ficar nesse lugar de frustração, também sem fazer nada, não é assim? Para que eu alcance aquilo um dia e também sumir da nossa vida aquela palavrinha que é a palavrinha de gratidão. Porque às vezes a gente fica na frustração e a gente absorve a palavrinha murmuração. E às vezes a frustração vem por comparação. Você olha para você e se compara com a outra pessoa e fala assim, olha o lugar que ela está. Eu gostaria de estar naquele lugar. Aí sim vem a frustração. Agora, quando você entende o seu lugar, é esse talento que eu tenho? Era aqui que eu gostaria de estar? Sem dar justificativa para os outros. Fica suave para você.
Sim. Ô Pri, e a jovem solteira que já tem uma carreira maravilhosa, que está evoluindo, mas ele mora com os pais, né? E às vezes acha que... como lidar? A minha pergunta é, como lidar dentro de casa? Porque a gente fala assim, quando tem um marido, a gente fala de submissão ao marido. Quando fala aos pais, às vezes é uma jovem que já é mais velha, né? Até que ponto ela contribui financeiramente dentro de casa? Ela tem que fazer isso? Como honrar? Como se submeter? Como lidar com a carreira numa vida solteira, morando com os pais nessa fase? Eu vivi essa fase. Eu já tinha uma carreira, eu era obediente, submissa aos meus pais, a ponto dos meus pais falarem assim, eu quero que você chegue 10 horas da noite em casa, Sim. E eu chegava. Maravilha. E eu ajudava os meus pais financeiramente. Isso é uma honra. Se você tem condição financeira e você mora naquela casa, você participa das contas também daquela casa. Sim. Isso é honrar também pai e mãe. E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? A mulher pode trabalhar? A mulher tem que ficar dentro de casa? A mulher pode ir para a rua? Porque os tempos mudaram, culturalmente as coisas mudaram também, mas biblicamente, qual é o lugar da mulher, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê lá na criação, antes do homem pecar, antes do pecado, Deus deu um comando para o ser humano, para o homem e para a mulher, domine a terra. Quando fala domine a terra, tem tudo a ver com cultivar, guardar, até o papel da mulher, que era o quê? Ser ajudadora. Como que você vai ser ajudadora se você não trabalha? Então você pode trabalhar. Quando a gente olha a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, é uma mulher trabalhadora. Ela põe a mão no trabalho e ela recebe louvores, ela recebe elogios por essa atitude dela de trabalhar. Sim. Quando a gente vê várias mulheres na Bíblia, elas são mulheres que trabalham. Então esse é o nosso referencial, trabalhar, não só atrás de um reconhecimento financeiro, por um dinheiro, mas você trabalhar em casa também, né, como dona de casa, é uma bênção. Gente, porque mulher preguiçosa tá por fora, né, Priscila? A Bíblia fala lá, vai ter com a formiga, né? Por quê, gente? Porque não dá. Aquela mulher também que tem preguiça de arrumar uma cama, preguiça de lavar uma louça, preguiça de fazer algo além do que você faz, né? Esse não é o lugar que o Senhor tem para você. Pode ser que o seu trabalho é fora de casa, pode ser que o seu trabalho é fora de casa e dentro de casa, mas Deus não tem esse lugar para a mulher, um lugar de preguiça, né? Esse lugar de deixar de desleixo, né? O trabalho, ele é para todos nós, né? Inclusive, não existe sorte na vida. As oportunidades acontecem para quem estão preparados para aquele momento. Com certeza. Então, se você não tem essa preguiça, você estuda, você trabalha, você tem força para ir atrás, na hora que chega a oportunidade, você está pronto. Aí você agarra a oportunidade. Muito bem. Gente, você já conhece essa dinâmica, né? O programa já está acabando e aí a gente vai chegando aqui para o nosso momento final. E a gente tem um momento aqui que é de criatividade. Eu escolho alguma coisa aqui, Pri, para você relacionar com a nossa conversa aqui, tá? Então, assim, eu vou escolher uma coisa que eu nunca escolhi. Esse suporte aqui, olha. A gente tem uma mesa, né? Mas eu não queria falar da mesa, eu queria falar do suporte. Tem como relacionar esse suporte aqui com esse tema que a gente está falando? O que é mulher? Ajudadora. Essa mesa só está de pé porque nós temos um suporte firme. E a Bíblia, antes do pecado, olhou para o homem e falou assim, não é bom que um homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe corresponda, que responda junto com ele. Então, o nosso papel é essencial, tanto na vida do homem quanto da sociedade. Nós somos esse suporte. Olha só, gente. Maravilha, glória a Deus. E agora, nós vamos conhecer um pouquinho da Priscila e das indicações da Priscila. Então, eu já quero começar, Pri, com um livro de cabeceira. Deuses Falsos, Timothy Keller. Maravilhoso. Maravilhoso. Todo cristão tem que ler esse livro. Pri, uma prioridade. Obedecer a Jesus. Uma qualidade. Organização. Um desafio. Comunicação assertiva, mas com doçura. Muito bom. Uma cor. Colorido. Ai, colorido, várias cores.
Uma pessoa. Jesus. Uma comida. A mais saudável. É mesmo, Pri? Que bom. Um lugar. Meu marido. Um versículo. Nós somos vasos de barro que carregam um grande tesouro para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Amém. E esse versículo está onde? 2 Coríntios, acho que 4:7, não tenho muita certeza. Vamos ver aqui, olha. Vamos abrir que dá. 2 Coríntios 4:7, exatamente. Amém. Lê pra gente, Pri, pra gente ouvir de novo. Inclusive, tem sido o meu versículo de cabeceira. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Uau, coloca a gente no lugar certo e Deus no lugar dele. Isso porque não nos tira o nosso valor, Sim. porque o nosso valor é carregar esse grande tesouro, mas saber que se o tesouro sair de dentro de nós, a gente não é nada. Então junta o útil ao agradável. Glória a Deus. Pri, eu queria muito que você deixasse uma palavra final para quem está nos ouvindo a respeito de tudo isso, talvez alguma coisa que a gente não falou, mas que Deus está colocando aí no seu coração para edificar quem está nos ouvindo. Sim. Mulher, a Bíblia diz lá em Efésios que Deus já preparou obras de antemão para que nós andássemos nela. Então, se você tem um sonho de ser profissional, de estar no mercado de trabalho, coloque esse sonho diante de Deus, porque Ele vai te orientar no caminho certo que você tem que andar. E em Jesus não há frustração quando você escolhe obedecê-lo. Amém. Eu quero fazer das palavras da Priscila as minhas, né? Que você, mulher, possa realmente sonhar. Às vezes a vida vai levando a gente e a gente parece que a gente vai perdendo o controle, né, Priscila? Parece que a gente não consegue decidir. Eu quero te dizer que você, junto com o Espírito Santo, você pode tomar as rédeas da sua vida. Você não precisa simplesmente deixar as coisas irem acontecendo como se você não tivesse controle do seu dia, do que você vai fazer. Você pode ter uma organização do seu futuro, dos seus planos, do seu sonho, uma organização que vai te ajudar, inclusive, a entender o que é prioridade, a alcançar as coisas que realmente você sonha, que você, mulher, possa ser conduzida sempre pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está do seu ladinho aí, para que Ele possa te ajudar a tomar decisões com discernimento, com sabedoria, tanto na sua casa quanto no seu trabalho. Existe algo mais importante que o outro? Em primeiro lugar, o Senhor. Em segundo lugar, família. E terceiro lugar, sim, você pode ir para a rua, você pode fazer sua carreira, mas você não pode perder o que é essencial. Mantenha sempre o Senhor no primeiro lugar, que todas as outras coisas elas vão se ajustar. E é isso. Né, Priscila? A gente quer aqui nesse momento abençoar você, mulher. Eu quero agradecer, Pri, por você estar aqui com a gente nesse bate-papo tão gostoso e importante. E eu queria que você, para concluir mesmo, você falasse sobre essa possibilidade que às vezes as mulheres podem ter, não só de mudar, de guinar, por exemplo, uma transição de carreira. É possível algo desse tipo? É possível, em algum momento da vida, você que está vivendo de uma coisa, você viver outra? Claro que é possível. O Senhor nos deu inteligência e a Bíblia diz que quando você vai construir uma torre, você pode sim calcular aquilo que você vai gastar e aquilo que você vai receber. Tudo passa pelo planejamento. Nós temos razão para planejar, mas nós também temos um Deus que vê o futuro e com relacionamento com Ele, Ele nos mostra agora é a hora, ou não, espera, ou vai ser mais para frente. Deus é que tem todas as respostas. Amém. Então é isso. Com essas palavras nós encerramos aqui esse programa maravilhoso. Que Deus abençoe você, que você possa ir aí para o seu momento com o Senhor ou com o seu momento em família ou terminar aquele trabalho que você precisa pensando em tudo aquilo que a gente conversou aqui. Deus abençoe a sua vida.